E ainda estamos na programação da nossa Semana do Legislativo. E hoje nós temos, mais uma vez, um convidado muito especial para abrilhantar as comemorações dos 132 anos do Poder Legislativo. Nós vamos prestigiar a apresentação literária com um grande contador de histórias. Ele que é amigo do livro, da Feira do Livro desse ano, da Feira do Livro que comemora 40 anos, nosso amigo Roger Castro. O palco hoje é teu, bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu escolhi para contar essa manhã duas histórias de tradição oral, porque são as histórias que nos chegam com mais potência e se multiplicam no tempo. Então os contadores vão reunindo. Eu escolhi uma história que começa mais ou menos assim. Estava um peregrino pelo deserto, um destes viajantes, e ele caminhava, ele já não tinha mais água, ele já não tinha mais comida, e ele perseguia a sua caminhada, já achando que logo a vida se perderia. Já não tendo mais nada o que comer, o que beber, o destino final provavelmente se aproximava. Mas foi naquele instante que, tal qual como um milagre, assim, ele avistou um oásis. E quando ele avistou aquele oásis, ele retomou a energia e aquele peregrino rumou até aquele local com água límpida, tâmaras. E quando lá chegou, saciou fome e sede. Ao lado daquele córrego, um senhor, um ancião, estava ali parado, e aquele jovem peregrino logo chegou para ele e disse: com licença, meu senhor, mas quem são as pessoas? Quem são as pessoas que vivem aqui? E aquele senhor olhou para ele e disse: olha, meu senhor, antes de eu lhe dizer quem são as pessoas que vivem aqui, me digas de onde tu vens. Como são as pessoas? Eu vou lhe dizer que as pessoas da onde venho são enfarosas, mentirosas, cansativas, insuportáveis. Mas, como sou um peregrino, segui a minha jornada. Aquele senhor olhou para ele e disse: olha, meu jovem, tenho que te dizer que haverás de encontrar o mesmo tipo de gente aqui. Aquele senhor falou isso. O peregrino pegou a sua cumbuca, encheu com água e seguiu a sua jornada. Afinal de contas, era um peregrino. O dia foi passando, a tarde já cruzava e os últimos raios de sol despontavam no céu, quando um outro peregrino, no mesmo deserto, caminhando já incessante, sem comida, sem água, a mesma jornada que outrora outro vivera. E aquele peregrino, tal qual como um milagre, avistou o mesmo oásis. Redobrou a energia, correu mais do que pôde, ajoelhou-se, tomou aquela água, saciou a fome, tomando algumas tâmaras. E ao lado do córrego, aquele mesmo ancião. O peregrino olhou para ele e disse: com licença, meu senhor, mas quem são as pessoas que vivem aqui neste paraíso? E o Senhor deu a ele a mesma indagação. Antes de te dizer como são as pessoas aqui, me digas de onde tu vens, como são as pessoas. Olha, meu senhor, eu sou um peregrino, eu vou parando de lugar em lugar, vou encontrando pessoas das mais diferentes possíveis. Mas quero lhe dizer que sempre tive a sorte de ter gente amiga que me estendeu a mão, me ajudou quando precisei. Aquele senhor olhou para ele e disse: olha, meu garoto, haverás de encontrar o mesmo tipo de gente aqui. Como era um peregrino, ele encheu a cumbuquinha e seguiu a sua jornada. O dia já tinha se posto para o descanso, a noite já despontava e aquele senhor ia seguir para casa. Mas ao lado do córrego, um pouco mais distante, sentado debaixo de uma árvore, um outro ancião, ainda mais longevo, chegou para ele e disse assim: mas meu amigo, meu vizinho, eu fiquei a te acompanhar o dia todo e vi que destes a dois jovens respostas totalmente diferentes, porque fizestes isto com eles. E aquele senhor olhou, respirou atentamente e disse: não, meu velho amigo,
eu dei a eles a mesma pergunta. Eles é que me trouxeram respostas diferentes. Nós somos peregrinos, viajantes pelo mundo. Havemos de encontrar gente boa e gente ruim em qualquer lugar, mas vamos levar delas aquilo que queremos. Essa é uma escolha nossa, nunca do outro. E essa história se chama Viajantes no Tempo, que foi recontada por Elaine de Avelar Marques no Brasil. Mas eu gostaria de contar, entremeada a esta história, uma outra que fala de um jovem rapaz que foi preso indevidamente. Um rei, mas isso há muitos séculos atrás, prendeu um jovem acusando-o de assassinato. Ele precisava desviar a atenção do povo e então prendeu aquele jovem, jogou-o no calabouço e aquele jovem provavelmente seria condenado à morte. Aquele jovem só tinha o direito agora de receber a visita de um religioso. E a primeira vez que aquele religioso chegou ali, aquele jovem disse assim: meu Deus, como fizeram isso comigo? Eu sou inocente, eu jamais teria coragem de fazer maldade alguma para a pessoa outra. E aquele religioso olhou para ele e disse: olha, meu jovem, você precisa acreditar em Deus. Para tudo há uma solução. Mas como assim? Para tudo há uma solução? Eu fui preso, eu provavelmente serei condenado. Calma, meu jovem. Para tudo há uma solução. E os dias foram passando, e todas as vezes que aquele religioso chegava ali para encontrar-se com aquele preso, aquele jovem de fato reclamava: eu não posso mais ver os meus filhos, eu não posso mais ver a minha esposa, os meus amigos jamais os verei novamente. E de novo o religioso dizia: acalma teu coração. Para tudo há uma solução. Chegou o dia do julgamento e aquele jovem foi levado à praça pública. A turba, o povo já estava ali lotado, querendo ver mais uma tragédia. O rei, tentando mostrar benevolência, disse ao jovem: olha, meu jovem, tenho em minhas mãos 2 papéis. Em um deles está escrito condenado, no outro absolvido. Tu irás escolher a tua própria sentença. Como prova de minha bondade e generosidade. O povo já começou um bochicho, um espicho. E aquele jovem, tendo a certeza de que o rei havia escrito condenado nos 2 papéis, de novo perdeu a esperança. Mas olhando ao longe, no meio da multidão, ele avistou aquele sábio, aquele religioso, e lembrou-se: para tudo há uma solução. E foi num ímpeto que ele tomou um dos papéis, colocou na boca, mastigou, engoliu, e o rei já de imediato bradou: mas como ousas fazer isso? Como saberemos agora a tua sentença? E o jovem naquele instante respirou e disse: olha, meu rei, aquilo que desejo, eu já trago comigo. O que não mereço, repousa em tuas mãos. E o rei foi obrigado a mostrar o papel para o povo. E ali estava escrito: condenado. Tão logo ele tinha escolhido ser absolvido. E foi desta forma que ele ganhou de volta a multidão, afagou a família, abraçou os filhos e a esposa. E o povo já foi seguindo o seu caminho. O jovem ainda tentou encontrar aquele religioso que seguia, calmo. E ele lembrou-se mais uma vez: para tudo há uma solução. Obrigado. Obrigado. Obrigado.